só para a gente poder entrar no estudo, né, lembrando o capítulo anterior, que foi dominação telepática, a gente lembra um finalzinho, né, que Aulus vai explicar ali a Hilário e a André, que a gente às vezes se sintoniza, oi Akanda, a gente às vezes acaba se sintonizando, né, através dos pensamentos, dos nossos sentimentos, pensamentos, com irmãos ainda em situação inferiorizadas, né? Então a gente precisa observar não apenas desencarnados, mas às vezes encarnados também. E no finalzinho aqui, Aulus vem explicando a Hilário, né, quando ele pergunta: e como solucionar o problema da antipatia contra nós? Né? Indagou meu companheiro com interesse. E Aulus sorriu e respondeu: a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe o combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários e o auxílio a quem nos persegue e a oração pelo que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Quer dizer, ele deixa aqui um pequeno passo a passo para cada um de nós, né? Como é que a gente pode aplacar todos esses sentimentos de antipatia que às vezes a gente, como é que se diz, alimenta, né? Ou acaba deixando-se sintonizar tanto com os encarnados como os desencarnados. E ele deixa esse passo a passo a cada um de nós, né? E aí, nesse instante, porém, Anésia consultar o relógio e reergue-se. 20 horas. Era o momento preciso de suas preces junto da mãezinha doente e acompanhamos-las atenciosos a fim de igualmente orarmos. Então, o capítulo de hoje, que é o capítulo 20, mediunidade e oração, nossos companheiros estão indo, né, em auxílio a essa irmã Anésia, para junto com ela orar, vibrando pela sua irmã. E André começa a nos relatar. Em estreito aposento, uma senhora aparentando 70 anos de idade acusava aflitiva dispneia. A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco. Ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela, agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar alienação mental evidente, enquanto Anésia se acomodava junto à doente com inescindível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudar. Aulus informou prestimoso. Então, lembrando esse pedacinho, né, comentando esse pedacinho, a gente lembra que a nossa Anésia, né, está indo lá para fazer a prece, auxiliar sua mãe, que está no leito, né, já num processo de desligamento, e naquele momento eles observam que tem uma pessoa, né, um espírito ali, com uma aparência, como eles falam aqui, de um homem desencarnado, que mostrava um olhar de alienação mental, né, evidente. E aí, Aulus vai explicar, né, e seguindo, vamos lá. Temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado processo liberatório, vive as últimas horas do corpo carnal. E este homem de triste apresentação que lhe guarda a cabeceira? Pergunta Hilário, indicando a entidade que não nos via. E aí ele fala: este é um infortunado filho de nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física. Teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como a um herói, a evocá-lo incessantemente. Retém o infeliz ao pé do próprio. Ora essa, por quê? Então, dando uma pausazinha, né, a gente observa, a mãe está lá, né, teve esse filho que veio a desencarnar porque ele tinha o vício do álcool, né, acabou sendo assassinado, e ela, como mãe, tinha esse filho como um herói,
e vivia retendo ele próximo a ela por conta dos pensamentos, do chamamento e do sentimento que ela nutria por esse filho. E aí, seguindo mais um pouquinho, pergunta a ele, ora essa, por quê? O assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Realmente, a pobre senhora, de fisionomia fatigada, acariciava a enferma com palavras de amor, mas Dona Elisa parecia aloucada e distante. Então, a gente vê que a Anésia estava naquele trabalho ali, né, tentando fazer com que a mãe, naquele momento ali, fosse recebendo essas emanações amorosas, né, nesse processo que ela também já, com certeza, estava identificando que era desligamento, né, já sabia que a mãe estava para fazer a passagem. E aí, a Anésia desfez-se em lágrimas. Por que chorar, mãezinha? Vovó não está pior? Quer dizer, a filha ali, naquele momento, pergunta à mãe, né, por que ela estava chorando. A voz meiga de Márcia, que é a netinha de Elisa, né, que estava ali abanando a avó, ressoou no quarto, modulada de inefável carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, enlaçou a genitora, convidando a oração. Quer dizer, aquela menina que estava ali no momento viu o sofrimento da mãe por conta do sentimento, né, que ela estava ali vendo aquele momento de dor da avó, né, e ela pergunta à mãe, por que ela estava chorando, mãe? Né, a vovó não está pior? E foi nessa questão. E naquele momento ela chama a mãe a fazer a prece. Dona Anésia desejou a presença das filhas mais velhas. Contudo, Marcina e Marta alegaram que o natalício de uma companheira de trabalho lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. A dona da casa sentou-se rente à enferma, acompanhada pela atenção da filhinha. Pronunciou sentida prece. À medida que orava, funda modificação se lhes imprimia. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram, ante os raios da branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes solicitando medicação. Então a gente observa que nesse momento, né, ela começa a orar pela mãe. E conforme a intenção da prece, aquele sentimento que estava sendo ali naquele momento colocado, a ambiência, né, do lar, daquele quarto ali, estava se modificando. E com isso, vários espíritos desencarnados, né, começaram a se aproximar para que também pudessem usufruir dessa prece, né, sentir esse bálsamo, vamos colocar assim, a chegar aos seus corações, aquela dor que eles também sentiam, que eram espíritos sofredores. Então, olha, quando a gente faz uma prece, quantas luzes, né, que a gente fala, a questão da luzinha, a gente acende nos corações desses nossos amigos, né? A gente não tem que ficar com medo, não. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos e que esses espíritos recebem de presente a cada prece sentida, né? Quando a gente lembra dos espíritos sofredores, a gente emana essas boas vibrações para eles. E isso é um acalento para as dores que eles estão passando, né? E seguindo mais um pouquinho. Nenhum deles nos assinalava a presença. E diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus aclarou. São companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Então a gente observa, né, que diante deles terem uma condição ainda de espíritos sofredores, inferiores ainda, né, moralmente, eles não tinham ainda essa percepção, né, para observar que tinham mentores espirituais, né, benfeitores espirituais no ambiente. Então, o Aulus vinha explicando a eles. São companheiros que trazem ainda na mente o teor vibratório idêntico da existência na carne, quer dizer, ainda estavam muito apegados à matéria, né? E aí ele segue mais um pouquinho.
Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados. Olha o que a gente estava falando anteriormente, né? A importância da nossa prece. Ajuda e muito. Em cuja faixa de impressões ainda respiram. Quantos se encontram em semelhante estado? Dentro do raio de ação das preces da nossa amiga, recebem o toque da espiritualidade que emana do serviço dessa natureza e, quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração de cujo sublime poder recolhem esclarecimento, consolo, amparo e benefício. Então, quando a gente vê uma prece, né, bem sentida, a gente emanando mesmo aquelas vibrações amorosas, envolvendo esses amigos espirituais que se encontram desencarnados, que se encontram ainda em sofrimentos, às vezes aprisionados às culpas, ao remorso, aos vícios, a gente vai ajudando, né, a esses irmãos a irem se desprendendo, como ele fala aqui, ainda daqueles sentimentos, né, da existência da carne. E aí eles vão sendo socorridos, porque a equipe espiritual de socorro, né, a equipe socorrista, fica esperando aquele momentozinho ali de dar aquele toque no coração, na modificação deles, para poder auxiliar. Então, olha como é importante a prece. E aí, seguindo mais um pouquinho. Quanto ao valor, num insignificante ato de fé. O assistente afagou a fronte inquieta de Hilário e concordou. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. Quer dizer, a vida, na realidade, é uma coisa mais simples. A gente é que complica muito, né? A gente se cobra muito, a gente quer cobrar muito do outro, a gente tem muitas exigências e se esquece que, na realidade, a oportunidade não é de exigência, é da gente aprender, né? Se colocar ali em humildade para que, de fato, venhamos a entender essa oportunidade que estamos tendo. Porque tamanha misericórdia de nos dar, né, uma nova oportunidade para que assim possamos, de fato, irmos exercitando esse nosso aprendizado, pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né, cada um dentro do seu tempo. E a gente às vezes fica complicando tantas coisas, se apegando tanto à matéria, né, se aprisionando cada vez mais. A gente não observa que às vezes é melhor, mal comparando, né? A gente até ter as coisas, vamos colocar assim, mas não se apegar, porque nesses apegos de sentimento, de bens materiais, enfim, para a gente colocar aqui, é que a gente se complica, né? E a gente fica lá aprisionado à matéria. Então a gente precisa ter, como se fala, saber usar, saber usar, sabendo que isso tudo não nos pertence, é apenas um empréstimo para que nós passemos por esse aprendizado de forma mais confortável. Então a gente vê a misericórdia de Deus conosco, né? Independente do que formos, mas Ele nos dá uma situação confortável para que a gente possa passar pelas dificuldades, né? Não é aquela situação assim tão pesarosa. Tem até os companheiros que passam, sim, né? Mas de forma que cada um possa carregar a sua cruz com certeza. Ele não dá um fardo maior do que nós possamos carregar, tá? E seguindo mais um pouquinho. Sim, o homem terrestre tá. A essa altura, Anésio abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema em verdade foi escolhido por Teonília, que lhe vigiava bondosa os movimentos. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Dócil, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. Quer dizer, eles abriram uma página do Evangelho e a lição que estava ali, né, fazia com que eles fossem refletindo,
né, com que eles fossem analisando, né, as palavras que estavam ali. E era justamente a necessidade do trabalho e do perdão, né, que é uma das nossas, vamos colocar, dos entraves que a gente tem, né, porque a gente às vezes está tão ocupada, deixa para amanhã, um dia, quando eu puder, né, e a outra dificuldade é o perdoar. E aí seguimos mais um pouquinho. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento. Opa, página prendeu. O pensamento de Teonília, que com isso buscava socorrer-lhe o coração atormentado. Numa pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência. Continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. Então a filha ali naquele momento, ela tinha essa percepção, né? Tinha essa sensibilidade. A mãe estava ali lendo, né? E deu aquela pausa, mas no momento da pausa ela fala, não pare, mãe, continua, né? Porque ela não via, né? Mas tinha sensação. Então a gente às vezes observa que não estamos, a gente pensa assim, estou lendo aqui sozinha, não estamos não. A gente não sabe a multidão de espíritos que vem nessa oportunidade aqui dos estudos, né? Ou às vezes dentro dos nossos lares, né? E não é por isso, e é justamente por isso que nessas horas a gente tem que ter confiança e continuarmos em prece, fazermos leituras de livros, né? E páginas que sejam das casas onde frequentamos, com mensagens edificantes, que a gente ajuda a esclarecer esses irmãos que estão aí às vezes perdidos, né? Desamparados entre aspas, né? Desamparados porque eles mesmos se colocam nessa condição. Então nós podemos auxiliar, por conta às vezes da proximidade que a gente possa ter, parente, né, amigos e tudo, e a gente vai auxiliando. Vamos seguir mais um pouquinho? Gente, está dando para acompanhar? Tá tudo direitinho? Tem alguma dúvida? Não? Tá bom, então. Então vamos lá. E aí ela pede a mãezinha para continuar. E sem refletir que estava pregando, acima de tudo, para si mesma, Anésia adiantou. Sim, minha filha, estamos sozinha porque a vovó fatigada não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, de certo, permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração. Então, olha lá, né, a confirmação. E prosseguiu nos comentários que efetivamente acendiam novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. Então, olha aqui que bálsamo para eles, né? Para a gente é aquele conforto daquela leitura, daquela página que a gente chega, é como se estivesse conversando, né, com a gente, esclarecendo as nossas dificuldades. E da mesma forma, também é um refazimento, né, e uma emanação amorosa de paz para esses espíritos, né? Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigia o repouso mais cedo, quer dizer, ela tinha que dormir, que no dia seguinte tinha aula. Depois de afetuosas recomendações, a menina viu-se Anésia a sós com a genitora semi-inconsciente. Acariciou-lhe o rosto, pergaminhando e pálido. Acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se-lhe ao seu lado, como que procurando pensar. Aulos fez significativo gesto e Aulos fez significado gesto a Teonila e exclamou: este é o momento exato. Quer dizer, ela estava ali com a mãe, né, deitada ao lado da mãe, e foi assim, acariciando aquela mãe, né, e pensando, envolvendo aquela mãe de momento. E aí a Aulos avisa a essa mentora, né, que estava lá, esse espírito que estava lá, que era o momento exato. E aí, seguindo cuidadosamente, começaram ambos a aplicarem passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Anésia viu-se presa de branda hipnose, que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes,
deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Então, conforme os passes eram emitidos, né, ela entrou naquele sono, naquela branda hipnose, naquele sono, né, e foi ao encontro desses espíritos. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Quer dizer, mesmo ela indo ao encontro deles, ela ainda não estava assim tão consciente. Centralizada no afeto ao marido, Jovino, constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e Aulos por benfeitores e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. O assistente deliberou satisfazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Aulos, conosco, explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Quer dizer, nesse momento, né, que ela se desliga, ela queria saber notícias do marido, né, a localização e tudo. E aí eles começaram a procurar. Por conta, às vezes, do nosso, não é o que a gente fala, aquela questão do aprisionamento, a gente às vezes fica preocupado, a gente gostaria de saber, mas a gente não pode ficar aprisionado àquele sentimento, né? Mas ali no momento, ela gostaria de saber. E aí, seguindo mais um pouquinho. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre, em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. O anedotário, menos edificante, prendia as atenções, quer dizer, nesse ambiente, né, tinha lá uma pessoa, né, e tudo. E por conta disso, os espíritos que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali rodeando aquele ambiente, né, não nem percebiam a presença desses benfeitores. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, a Nésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternal. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual, e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Esperança? Clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Traída por quem? Por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons? Então, naquele momento ali, né, ela se sentia traída, achava que ele não estava assumindo os compromissos do casamento. E aí, Aulos vem explicando a ela que, na realidade, não é só de um lado que a coisa funciona, né, para a gente poder bem entender aqui.
são de ambos os lados. O aprendizado é de ambos os lados. Às vezes a gente tem situações difíceis e a gente quer porque quer modificar o outro, ao nosso modo de ser, ao nosso olhar. Mas não é por aí. A gente quer modificar, modifiquemos a nós, modifiquemos o nosso olhar. Né? E Aulus vai falando isso para ela, que o casamento, na realidade, é como se fosse um aprendizado de ambos os lados, não é só de um. Não pode haver só um lado modificando, tem que ser os dois. Mas quem tem maior entendimento, como ele fala aqui, melhores ajudam a quem tem menos. Então, quem tem mais entendimento se modifica. Ela ali já tinha uma certa noção. Então, ela tinha que se esforçar em se modificar. Que aos poucos, o marido percebendo, né, a modificação dela, talvez ele também se modificasse. Vamos lá para a gente seguir mais um pouquinho. A interlocutora, chamada Abrios, sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador com entranhada confiança, alegou triste. Mas Jovino, Aulus, porém, cortou-lhe a frase acrescentando: esqueça-se de que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e carinho. Né? No caso ali, esqueça que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e carinho, quer dizer, na situação que ele se encontrava, ela tinha que, de fato ali, ter mais entendimento, mais carinho com ele. Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para sorrir-se, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha de coração, a requisitar tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Então a gente observa que às vezes, né, nas relações marido e esposa, a esposa quer que o homem de repente seja aquele provedor, aquele homem, aquela, vamos colocar assim, aquele, né, que a gente fala, vamos botar assim, aquele mastro, né, aquela firmeza dentro da casa. Mas nem sempre isso acontece. Pode ser que de repente aquele marido, na realidade, esteja ali como um filho que você vai ter que cuidar, que você vai ter que amparar, auxiliar, conversar, ter a compreensão, né, para que ele possa despertar, né, para a luz também, porque às vezes está tão perdido que não sabe nem o que faz, não sabe nem da responsabilidade dele dentro daquele lar. Então, olha a importância nesse momento, né, desse entendimento e dessa compreensão. Mas às vezes a gente também não está preparado para isso, né? Então vamos lá seguir um pouquinho, porque é um aprendizado e tanto, né? Anésia, o amor não é tão somente a aventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e o perdão incondicionais, em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há de recear se a jardineira está vigilante. Então, a gente observa, como ele vem falando aqui, às vezes a gente casa, a gente tem uma relação que o marido ali naquele momento precisa mais de cuidados, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a relação de casamento é envolvida só em sexo e certos compromissos, mas esquece que tem o sentimento, que tem naquele momento ali a partilha do aprendizado. Se um lado, como ele fala ali, sabe um pouquinho a mais, apoia aquele que não sabe. Se um lado tem mais firmeza, tem mais disciplina, a gente vai equilibrando, né? Não é jogar só a responsabilidade de um lado. Antigamente, né, tinha muito mais isso nas relações, né? Aquela questão daquele machismo, o homem trabalhava e botava, e a mulher ficava só tomando conta da casa e dos filhos. Hoje em dia a gente observa que ambos os lados estão tendo necessidade de trabalhar, ambos os lados estão cansados, e que se a gente não tiver uma compreensão, não tiver um companheirismo dentro da relação esposa e marido, fica muito difícil. Né? Então a gente tem que ter um pouco dessa compreensão, a gente tem que ter um pouco desse companheirismo, sabe? É a coisa que a gente vê, um cede um pouquinho, o outro mais um pouquinho, e aí as coisas vão se ajeitando.
né? Com um pouquinho de paciência e compreensão, tudo se ajeita. A gente só não pode ser muito exigente, querer que o outro faça aquilo que a gente às vezes nem consegue fazer, né? Então vamos seguir mais um pouquinho. Desse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele, à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico, e rogou em voz súbita: Sim, sim, reconheço. Sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinho. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel da nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando e destruindo. Aí fala: não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível trazendo consigo vaporosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se num inferno, em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Aí ele fala: compadeçamo-nos dela. Terrível ser-lhe-se-á o despertamento. Compaixão, quer dizer, a situação ali, né, a gente vê que é de uma traição. E naquele momento a Aulo está explicando, né, para ela como é que pode essa situação ser mais branda, né, e tudo. E aí ele fala para ela: compadeçamos-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Quer dizer, naquele momento ali para ela tinha que ter esse sentimento da compreensão, né? É difícil, né? Mas não é impossível. Se a gente de fato gosta e a gente percebe que há uma influenciação dessa e tudo, e que de repente tem condição do casamento, se há ali entre eles um sentimento verdadeiro, há às vezes essas perturbações, que a gente sabe que ninguém está livre disso, né? E aí é o que ele chama para ela, é ter a compaixão. Seguindo mais um pouquinho. E que outra melhor represália se não essa? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Quer dizer, ela queria que essa irmã fosse jogada assim, vamos dizer, vamos colocar, numa prisão, que ela ficasse largada, relegada ao abandono. Aldous, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu. Quer dizer, naquele momento ele bota assim a mão na cabeça dela para ver se ela se acalmava um pouco e vai esclarecer. Abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. Então, por isso que ele fala para ela compaixão. Compaixão dos dois, que naquele momento se deixaram levar pela fraqueza, né? Às vezes a gente observa, e muitas das vezes, a grande maioria é a fraqueza do sexo, né? E o homem a mulher, vamos colocar assim, né? Cai nessas armadilhas, mais o homem, né? Cai nessas armadilhas por conta dessas fraquezas que trazem consigo. Então, por isso que ele fala compaixão e não julgar. E aí vamos seguir mais um pouquinho. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no passado? Alguém que ajudamos ou ferimos. Quer dizer, ele vai fazendo com que ela pense. Porque a gente observa que as coisas não acontecem por acaso, gente. Às vezes, ele pode ter caído nessa fraqueza porque ela pode ter sido
um grande amor na vida dele do passado, um amor mal resolvido, a gente não sabe. Ela, por sua vez, por vingança, vai lá. Então a gente não está aqui para julgar, mas estamos para compreender, né? E se a gente, de fato, tiver esse sentimento de compaixão, a gente vai vendo a razão e mesmo aquela questão, se não der para ficar junto, mas não queira se vingar, não se deixe levar pela raiva, pelo ódio, sabe? Deixa cada um seguir o seu caminho. Né? Não fique naquela se sentindo atraída, ultrajada, a última. Não, não é assim. Né? A gente tem que, nessas horas, ver de fato esse irmão, essa irmã, tiveram as suas fraquezas, que eles sigam o caminho deles, já que eles escolheram essa situação. E a gente segue o nosso. Porque o que adianta a gente ficar atrelado a esse sentimento? E vamos lá mais um pouquinho. Que ferimos. Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma por um fim em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que nos aumente o mérito moral. Então a gente observa que com a nossa transformação, né, se a gente não alimentar o mal, a gente não vai fazer com que o incêndio brote dentro da gente. Pelo contrário, a gente vai expulsando essas trevas do nosso pensamento, do nosso coração. E à medida que nós vamos nos modificando, aumenta o mérito moral. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos como a prometer-lhe obediência, e Aulos, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio de seu coração. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor e em seguida tornou à casa. Vimos-la despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Quer dizer, diante do que ela vivenciou, ela voltou já modificada. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar ponto a ponto a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Quer dizer, ela voltou dali revigorada, né? Mais calma, se sentindo assim modificada. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher e pensava que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar. Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição de esposa digna? Quer dizer, era tudo aquilo que ela estava pensando. Ele estava traindo, mas ela não, ela era digna. Então ela estava ali nas suas reflexões. Sim, de certo, a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora. Quer dizer, ela voltou mais esclarecida e começou então a cuidar dessa mãe. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração ao que Aulos enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio,
Com os encarnados desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Indicando a dona da casa agora em serviço no aposento, meu colega observou. Vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se. Por conta desse momento que ela se deixou ali se hipnotizar, ela teve esse esclarecimento, teve todo esse amparo, toda essa ajuda e voltou de uma forma, quando despertou, muito mais branda do que ela se encontrava, porque ela estava totalmente atordoada. E aí ele fala, como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador, ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. Quer dizer, não somos nós que alimentamos? Então a responsabilidade é nossa, A obrigação de construir dentro da gente essa fortaleza aí de vigilância é nossa. Por conta dos pensamentos, das atitudes, a gente vai modificando e com isso a gente vai se fortalecendo. E aí, seguindo mais um pouquinho para a gente encerrar, que a hora aqui passa, E pela prece, busca a solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Paulo sorriu e ajuntou. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. Quer dizer, a gente vê que através daquele momento da prece, a gente pensa que vai modificar o outro, a gente precisa se modificar. A gente aquietar as nossas emoções, a gente fazer aquela prece sentida, pedir o amparo que ele chega, gente. Sempre chega aquele conforto aos nossos corações nos momentos mais doloridos, Mas a gente precisa ter a humildade de reconhecer, fazer aquela prece profunda pedindo o amparo e botar mesmo de fato. Porque a gente precisa daquele momento ali, como ele falou ali, é o momento, é quando eles percebem que de fato nós queremos nos modificar. E a ajuda chega, sempre chega. Seguindo mais um pouquinho, as dificuldades presentes não se alteram, Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu o expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor, e um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Quer dizer, ela estava, para a gente poder entender melhor o estudo ali também, ela estava se sentindo sobrecarregada por conta da situação da mãe, queria o apoio daquele marido, o marido praticamente vivia entregue às farras, às orgias, e ela se via ali injustiçada, sofredora com tudo aquilo ali. E por conta dessa oportunidade que ela teve nesse desdobramento aí através do sono, esse reencontro que ela teve com esses amigos espirituais, ela voltou já modificada, vamos colocar assim, mais fortalecida, para que se de fato a gente observa, quando nós queremos modificar, a gente recebe esse amparo. Foi o caso dela. Agora, bastaria ela, de fato, continuar assim, ou quando o marido retornasse, ela, como se diz, chutar o balde e começar tudo de novo. Então, cabia a ela essa modificação, para que, de fato, o marido também se modificasse. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos do horário de volta. Por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico, todavia o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha na noite próxima. Então, no capítulo 21, a gente vai observar a mediunidade no leito de morte, que é o desencarne, então, da Dona Elisa. Agradeço a vocês, eu que agradeço, Lisa,
as boas vibrações para a gente poder estar aqui, né, dando esse auxílio. E eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da lição, né? Peço desculpas por não ter me preparado, porque a gente está aqui um ajudando o outro, né? Mas a gente vem confiante nesse amparo que com certeza a espiritualidade nesse momento nos socorreu, né? Nos socorreu também. Então, muito obrigada, agradeço a todos vocês